Olá, seja bem-vindo ao canal de esportes da nossa FM. Hoje, eu, Maruco Nazaré, homenageando o nosso querido Santos Futebol Clube, completando 114 anos. É isso mesmo, hoje, dia 14 de abril. Mas antes de falar um pouco da história do Santos, também do compromisso que o Santos tem hoje, vamos fazer o seguinte: se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu preciso muito. O canal está crescendo vagarosamente, mas está crescendo. E você é peça fundamental para que cresçamos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Também, se você já é inscrito, dê um like. Lembrando, tem promoção, hein? Promoção de camisetas do Santos. Nós atingimos os 500 inscritos. Então vamos lá falar do Peixe. Antes eu quero parabenizar ao nosso Santos Futebol Clube. Eu sou santista desde pequenininho, já vou fazer 68 anos, quer dizer, não sou torcedor Nutella, sou torcedor raiz. Conheci o Santos já com Pelé, então vamos dizer que eu, além de santista, sou pelezista, o rei do futebol. Hoje, o Santos completando aí 114 anos de existência. 114 anos, e por muito tempo, agora não, mas por muito tempo, quando o Pelé estava no auge, quando o Pelé estava jogando no Santos, o Santos tinha a maior torcida do Brasil. Como assim, Maroco? Porque todos torciam para o seu time. Por exemplo, os corintianos torciam para o Corinthians, mas na realidade o segundo time dele era o Santos, principalmente fora do estado de São Paulo, tá? Tinha rivalidade, mas o Santos ia jogar fora, os corintianos, palmeirenses, são paulinos. Estou falando porque não é que me contaram, eu vivi e vivenciei isso aí, tá? No Rio de Janeiro, então, em Minas, o segundo time de todo mundo era o Santos. Aí o tempo foi passando, o Pelé parou de jogar futebol, o Santos entrou numa draga, o Santos passou uma dificuldade. Vocês acham que é só essa época que o Santos está passando dificuldade? Não, passou por muitas. Tonho chegou a ser jogadores do Santos, é verdade, meus filhos lembram muito bem que eu falava disso. Bom, mas o Santos tem uma história riquíssima. O Santos é como é que eu vou dizer para vocês? É um berçário de grandes jogadores. Olha, o que tem de jogadores espalhados pelo mundo, que já jogaram, que ainda jogam, que nasceram, né, lá no Santos, nasceram não na cidade de Santos, começaram na base, entre eles, o maior de todos, Pelé. Tem também o Neymar, que é o príncipe, está aí sempre sendo julgado, mas faz a diferença. Robinho, que felizmente errou lá, mas estou falando do jogador, não estou falando da pessoa. Juari, e entre os outros, Coutinho, Pepe, Mengalvo, Carlos Alberto Torres, que não nasceu lá, mas jogou lá. O Santos tem uma história riquíssima. Clodoaldo. Se eu for falar aqui, eu vou ficar muito tempo nesse vídeo. Então, parabéns ao Santos. Vou falar aí para os Nutella, que às vezes só querem criticar o Santos. O Santos tem uma história que é impagável. Tem uma história que nunca será apagada. O Santos jogou 4 mundiais, foi 2 vezes campeão e 2 vezes vice-campeão. Melhor, desculpa, falei errado. O Santos é 2 vezes campeão e um vice-campeão, tá? E uma vez vice-campeão. 3 títulos mundiais disputou, ganhou os 2 primeiros, e contra o Barcelona, né, nós fomos lá vice. O Santos tem 8 títulos internacionais reconhecidos, porque fora aqueles torneios, Carranza, vários torneios que eu não vou pôr aqui, o Santos ia lá e papava tudo, tá? Troféus, ganho fora do Brasil, não cabe lá, nem todos na galeria, porque são demais. Mas vamos lá, os reconhecidos são 8, tá? Os 2 mundiais que eu acabei de falar, tem 3 Libertadores, tem uma Comebol, que era a antiga Sul-Americana, tem uma Recopa da Comebol, que foi em 2012, recentemente, e uma Recopa dos Campeões Mundiais em 1968. Então, 8 títulos internacionais o Santos tem. Também o Santos tem 22 brasileiros e
Perdão, 22, eu estou emocionado, 22 paulistas e 8 brasileiros. Seria massa, né, se tivesse 22 brasileiros. Tem 8 brasileiros, tá? 22 títulos paulistas e 8 brasileiros. O Santos, que por algumas vezes foi vice-campeão também. Bom, então é uma história lindíssima, são 114 anos de história. No dia 14 de abril de 1912 foi fundado o Santos Futebol Clube, o Alvinegro Praiano. Bom, parabéns ao Santos, pena que nós estamos sendo muito mal administrados atualmente, não só agora, o Santos teve sempre administrações pífias, um ou outro que se destacou, o último foi o Laor, mas muitos enriqueceram com esta marca, tá certo? O Pelé foi ganhar dinheiro, muito dinheiro, depois que saiu do Santos, tá bom? Mas muitos enriqueceram. O Santos era para ser o time mais rico do planeta, mas a sua história é riquíssima. Parabéns então ao Santos Futebol Clube, que hoje tem um jogo bem no dia do seu aniversário, hoje. Então o maior presente que o Santos possa dar aos seus torcedores e a si mesmo é ganhar e ganhar bem do Recoleta, Deportivo Reco, não é nem Ri, é Recoleta, tá? E esse time é um time pequeno, só jogou 2 vezes, tá, na primeira divisão, é verdade, em 2002, depois só na segunda, terceira, quarta divisões do Paraguai, e voltou em 2025 e se classificou para a Libertadores, o maior jogo da sua história. Libertadores não, Sul-Americana, o maior jogo da sua história hoje. Imagina que eles entrarem na Vila Belmiro, olhando lá aquele templo que é famoso no mundo inteiro, a vila mais famosa do planeta é a Vila Belmiro, e o estádio que é Urbano Caldeira, conhecido como a Vila Belmiro. Eles vão ficar lá mais tirando fotos, vão ficar, imagina a hora que eles entrarem e encontrar com o Neymar, não é? Então o Santos tem que fazer a festa hoje, a festa e a alegria dos torcedores, ganhar e ganhar bem. Olha, a história do Deportivo Recoleta é até engraçada. Ele é conhecido lá no Paraguai como funebreiro. O que quer dizer isso? Agente funerário. Por quê, maluco? Porque o estádio fica bem atrás, ou atrás do estádio tem lá, né, um cemitério lá em Assunção, o cemitério de Recoleta, certo? Lá em Assunção é onde fica o Recoleta, e ele é conhecido como funebreiro e também conhecido como time de bairro. Isto é o bairro de Recoleta, então o time também conhecido como de bairro. Então o Santos tem que ganhar. Em 2002 ele jogou na primeira divisão, em 2025 agora voltou e vai jogar pela primeira vez como o Mirassol, né? Com um campeonato internacional. Então o Santos hoje tem o Deportivo Recoleta na Vila Belmiro, às 21h30, pela Copa Sul-Americana. Tem que ganhar e ganhar bem, porque nós perdemos o primeiro jogo. Agora tem que fazer o serviço de casa e fora também, tá? Bom, e o Santos tem um novo compromisso domingo pelo Campeonato Brasileiro, às 16 horas, também na Vila Belmiro, contra o Fluminense. E depois vai ter na outra quarta-feira, não amanhã, na outra quarta-feira, o primeiro jogo da Copa do Brasil, também na Vila Belmiro, contra o Coritiba. Esses são os compromissos do Santos. Os 3 próximos, hoje contra o Deportivo Recoleta da Sul-Americana, domingo às 16 horas lá, hoje às 21h30, tá? 16 horas na Vila Belmiro também contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, e às 21h30 na quarta-feira com a Copa do Brasil contra o primeiro jogo de ida, hein? Tem que ganhar e ganhar bem, que não é fácil ganhar do Coritiba, tem contra o Coritiba na Vila Belmiro. Essas são as principais notícias do Santos por hoje. Muito obrigado, vocês viram passando aí todos os meus apoiadores, não só aqueles que apoiam o Santos, todos eles merecem estar aqui hoje, porque vou cantar para terminar um parabéns para o Santos. Parabéns para o Santos, parabéns o Santos Futebol Clube, 114 anos de história. Fiquem ligados no canal de esporte da nossa FM, lembrando que eu necessito da sua inscrição. Parabéns, Santos, dá-lhe peixe, fui! Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse vídeo.